Paz e graça seja com os amados na pessoa de Yahushua, o nosso Senhor. A mensagem que quero compartilhar com os irmãos tem por título O Sistema que Mata, Rouba e Destrói. A escritura base para a mesma se encontra em Mateus, no capítulo 21, versos de 37 ao 40, os quais dizem: E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Até aqui. Santos do Eterno, o sistema que mata, rouba e destrói. Duas ideias precisam ser banidas. Duas ideias precisam ser jogadas por terra. Duas ideias precisam ser demolidas que estão na base do cristianismo falsificado, que os integristas sustentam há séculos. A primeira, que Yahushua, o Cristo, o Filho do Criador, teria sido morto apenas pelos nossos pecados. E a segunda, essa seria a vontade expressa do Criador. A versão é insustentável, com um exame profundo e honesto dos textos bíblicos. Ou seja, os evangelhos são claríssimos. Yahushua morreu porque confrontou o templo, confrontou o sistema. Um sistema de dominação e exploração do povo. Sim, exercido pelos líderes religiosos de Israel. E o Messias não inaugurou o tempo da culpa, mas o da misericórdia e o da vida plena para todo o povo, para todos os necessitados, para todos aqueles que estavam de fato interessados em aproximar-se do Criador. E a íntegra da mensagem é a seguir: Yahushua, o Cristo, morreu pelos nossos pecados. Não só pelos nossos pecados, mas também por aqueles homens e mulheres que viveram antes dele e, portanto, não o conheceram, e, enfim, por toda a humanidade vindoura. E, sendo assim, é inevitável que, olhando para o madeiro, com aquele corpo que foi torturado, ferido, riscado pelo escorpião e pelas correntes, e coágulos de sangue expostos, aqueles pregos que perfuraram a carne, aqueles espinhos
espinhos de aproximadamente 12 a 15 centímetros presos na cabeça de Yahushua, qualquer um se sinta culpado. O Filho do Criador acabou no patíbulo pelos nossos pecados. Corre-se o risco de sentimentos de culpa infiltrarem-se como um tóxico nas profundezas da psique humana, tornando-se irreversíveis a ponto de condicionar permanentemente a existência do indivíduo, como bem sabem psicólogos e psiquiatras, que não param de atender pessoas religiosas devastadas por medos e por distúrbios. Mas, no entanto, basta ler os evangelhos para ver que as coisas são bem diferentes. O Mashiach foi assassinado pelos interesses da casta sacerdotal no poder, aterrorizada pelo medo de perder o domínio sobre o povo e, sobretudo, de ver desaparecer as riquezas acumuladas às custas da fé das pessoas. E isso não é diferente do que vemos acontecer hoje na mãe Roma e na filha protestante. Uma extorsão, uma exploração financeira e um domínio sobre o povo. A morte do Mashiach não se deve apenas a um problema teológico, mas, sobretudo, a um problema econômico. O Cristo não era um perigo para a teologia. No judaísmo, havia muitas correntes espirituais que competiam entre si, mas que eram toleradas pelas autoridades. Mas para a economia, o crime pelo qual Yahushua foi eliminado foi ter apresentado um Deus completamente diferente daquele imposto pelos líderes religiosos. Um pai que nunca pede a seus filhos, mas que sempre dá. E o que aconteceu? A próspera economia do Templo de Jerusalém, que o tornava o banco mais rico, o banco mais forte em todo o Oriente Médio, era sustentado pelos impostos, ofertas e, acima de tudo, pelos rituais para obter, mediante pagamento, o perdão de Deus. E isso, porventura, é diferente do que está acontecendo hoje em dias, ou nos dias atuais? Quantos pastores picaretas estão enganando fraudulentamente o povo? Quantos padres sabem da verdade, mas, no entanto, preferem ficar dentro desse sistema religioso, enganando o povo por dinheiro,
por ganância, negam as verdades do Evangelho. Era tudo um comércio de animais, de peles, de ofertas em dinheiros, frutos, grãos, tudo para a honra de Deus. E os bolsos dos sacerdotes nunca saturados. Cães vorazes. Desconhece a saciedade. São pastores sem entendimentos. Todos seguem o seu próprio caminho. Cada um procura vantagem própria. Isaías 56, 11. Quando os escribas, a mais alta autoridade teológica no país, considerando o ensinamento infalível da lei, veem Yahushua perdoar os pecados a um paralítico, imediatamente sentiram-se ameaçados e sentenciaram: esse homem está blasfemando. Mateus 9, verso 3, os irmãos conferem. E os blasfemos devem ser mortos imediatamente. Levítico 24, 11 a 14. Confiram. A indignação dos escribas pode parecer uma defesa da ortodoxia, mas, na verdade, visa salvar e guardar a economia. Para receber o perdão dos pecados, de fato o pecador tinha que ir ao templo e oferecer aquilo que o tarifário das culpas prescrevia, de acordo com a categoria do pecado, listando detalhadamente quantas cabras, galinhas, pombos ou outras coisas se deveria oferecer em reparação da ofensa ao Senhor. E o que aconteceu? O Mashiach, Yahushua, pelo contrário, perdoava gratuitamente, sem convidar o pecador a subir ao templo para levar a sua oferta. Perdoai e sereis perdoados. Lucas 6, verso 37. E é de fato o chocante anúncio de Yahushua, apenas 2 palavras, mas que, no entanto, ameaçaram desestabilizar toda a economia de Jerusalém. Toda a economia daquele sistema promíscuo e satânico. Para obter o perdão de Deus, não havia mais necessidade de ir ao templo levando ofertas, nem de se submeter-se a ritos de purificação. Nada disto. Absolutamente nada disto. Não bastava perdoar para ser imediatamente perdoado. Isso, bastava apenas perdoar para ser imediatamente perdoado. Repito, para obter o perdão de Deus, não havia mais necessidade de ir ao templo levando ofertas,
nem de se submeter a ritos de purificação, nada disto. Não. Bastava apenas perdoar para ser perdoado. O alarme cresceu. A notícia se propagou. Os sumos sacerdotes e escribas, os fariseus e os saduceus, ficaram todos inquietos. Sentiram-se o chão afundar sob seus pés. Até que, em uma reunião dramática no Sinédrio, o mais alto órgão jurídico daquele país ou do país, o sumo sacerdote Caifás tomou a decisão. Yahushua deve ser morto. E não apenas ele, mas também todos os discípulos, porque não era perigoso apenas o Nazareno, mas a sua doutrina. E enquanto houvesse apenas um seguidor capaz de propagá-la, as autoridades não dormiriam tranquilas. Se deixarmos ele continuar, todos acreditarão nele. E ao Xanã 11:48, ou João 11:48. E para convencer o Sinédrio da urgência de eliminar Yahushua, Caifás não se referiu a temas teológicos, espirituais. Não, muito pelo contrário. O sumo sacerdote conhecia bem os seus. Então, brutalmente pôs em jogo o que mais estava em seu coração: o interesse. Não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça toda a nação. E ao Xanã 11:50. O Messias, Yahushua, o Cristo, não morreu pelos nossos pecados apenas. Não. E muito menos por ser essa apenas a vontade do Criador. Yahushua morreu pela ganância. Yahushua morreu pela ganância da instituição religiosa. Essa, capaz de eliminar qualquer um que interfira em seus interesses, até mesmo o Filho de Deus. E porventura, não é isso que vemos hoje em dia? Quantos pastores são homicidas, que estão matando, roubando
e destruindo espiritualmente a vida de muitas pessoas. Quantos sacerdotes romanos, apesar de conhecer as Escrituras, de conhecer as verdades, são verdadeiros assassinos, matando, roubando e assassinando, fomentando um sistema implantado por Ra-Satã para o domínio das massas, para o domínio das multidões. Sim, Yahushua não morreu apenas pelos nossos pecados, e muito menos essa era a vontade apenas do Criador, mas morreu pela ganância da instituição religiosa, capaz de eliminar qualquer um que interfira em seus interesses, até mesmo o Filho do Criador. Este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e apoderemos-nos da sua herança. Matealro 21:38. Mateus 21:38. O verdadeiro inimigo de Deus não é o pecado. O verdadeiro inimigo do Criador nunca foi o pecado. Por quê? Porque o Senhor, em sua misericórdia, sempre consegue apagar. Mas é o interesse, a conveniência e a cobiça que torna os homens completamente refratários à ação divina. Isso mesmo. Mas o interesse, a conveniência e a cobiça que torna os homens completamente refratários à ação divina. E essa cobiça é perceptível em cada esquina hoje em dia, em cada uma das chamadas igrejas protestantes, incluindo também, principalmente, na mãe, Roma. São inimigos do Messias, inimigos do Criador. São amigos deste mundo e amantes do sistema implantado pelo dragão, a antiga serpente. Meditem sobre isto. Fim daqui esta mensagem. Que o Eterno vos abençoe. Na pessoa de Yahushua. Atentamente, José Geraldo, irmão na fé, servo de Yahu, na pessoa de Yahushua. Amém e amém.